Aí tá, la cara desses pibes aí. Baseado aí nessa história que harei a predicação de hoje, esse domingo 15 de março do ano de 2026, eu vou falar sobre a verdadeira religião. Hace um rato não predico sobre a religião, não? Pero hoje vou predicar sobre a religião. Antes vou dar a introdução vou falar da religião primeiro, não? Então você põe essa honra aqui na frente. Vou falar da religião, depois vou contar a história de seus ninhos, que está aí na foto, é uma foto real, sacada na época da Segunda Guerra Mundial, não? Definição da religião, segundo a Real Academia Espanhola, é o conjunto de crenças ou dogmas acerca da divindade, sentimentos de veneração hacia ella, normas morais e práticas rituais, como a adoração e o sacrifício. Também se entende como a virtude que move a dar culto a Deus. Tudo isso é muito bonito, não? No papel, a palavra religião é muito bonita. E, de certa maneira, somos religiosos, aunque cristianamente falando, hoje é um tema que golpeamos muito a religião, e está certo, porque está certo golpear a religião falsa, não? O que seria a religião falsa? Seria, em la definição da religião, eu que dá preso a crenças e dogmas acerca da divindade, dizendo glória a Deus, aleluia, adoro a Deus, pero na prática não pratico. Então, se eu não vou predicar agora, estou falando da definição, depois vou ver acá, não? Acá tem outra definição, acá já da Wikipédia, que diz: se descreve como um sistema cultural de comportamento prático, cosmovisões, éticas, textos e organizações que se relacionam à humanidade com o sobrenatural, o transcendental ou o espiritual. A religião está muito ligada a isso. E é verdade, nós outros nos ligamos ao transcendental, que é Deus, o sobrenatural, que é Deus, que urge do natural, por isso Deus não existe, porque o natural tem que ser observado e comprovado, e Deus não pode ser observado e comprovado. Apenas eu sinto Deus, pastor. Tá bem, vós sente Deus de uma maneira, eu sinto de outra, não sinto igual a vós. Então, se não podemos criar uma definição acerca de Deus, por isso que ele não existe cientificamente. Deus ele existe no sentido do próprio ser, da própria existência, do próprio verbo ser, não? Deus não tenho necessidade de dar falando dele acá e explicando nada. Deus existe, e para aqueles que creem que ele não existe, ele sigue existindo, não? Então, Deus e ponto final. E outros significados mais de outras enciclopédias diz assim: a religião é um sistema complexo de crenças, valores e símbolos que buscam dar sentido à existência humana, conectando as pessoas com o sagrado e oferecendo respostas sobre o universo, a moralidade e a vida depois da morte. Isso também na filosofia buscou, não? Esses temas também foram buscados por la filosofia, não? Pero vamos ler essa história, que baseado nessa história, que eu li, inclusive está em português, eu não traduzi, vou traduzir a hora em tempo real cá. Essa história passou em 1942, são 740 ninhos, não? 740 ninhos que foram condenados a ir ao mar, em uma embarcação. Quando o mundo dijo não, um homem decidiu dizer sim. O mar de la Arábia, em um mar de la Arábia, um navio vagava como um carrão, como um ataúde flotante, porque estavam seus ninhos todos adentro, já estavam hambrientos, não desnutridos. A bordo estavam 740 ninhos poloneses, órfãos, que haviam sobrevivido aos campos de trabalho soviéticos, onde seus padres morreram com hambre, enfermidades e exaustão. Eles haviam conseguido escapar por meio de Irã, do país Irã, não? Mas aún enfrentariam outra tragédia. Nadie queria recebê-los, porque eram ninhos poloneses e, na época da guerra, vai receber 740 órfãos, sem documentos, sem nada, que vai assim com tanto ninho, não? E cada país estava se lavando as manos.
E diziam, após de um largo viagem, chegaram a um porto em la costa da Índia. A Índia, nesse momento, estava por Império Britânico. Vê que a Índia se libertou em 1975, se não me engano, não? Os portugueses habitaram a Índia antes, tanto é que Goa, a capital, habla português até hoje, inclusive era idioma oficial até há pouco tempo, não? Idioma oficial é português, porque os portugueses quedaram em Goa, que é uma localidade, uma parte da Índia. Nesse momento, os ingleses, como é justamente de los ingleses era Israel, né? Era de los ingleses, essa parte do Oriente Médio, Egipto, não? A maior parte de Egipto, e vários outros países, tanto em África como aí também essa região aí do Oriente Médio, de onde hoje está tendo a guerra, não? Também por aí, muitas dessas partes estavam por conta dos ingleses. E aí diziam, não é nossa responsabilidade que sigam viagem. Pararam já e o Império Britânico não quis o receber, e cerraram nas portas. A comida estava terminando, os remédios já haviam terminado, e lá a esperança começava a desaparecer. Aí conta a história de uma menina que se chamava Maria, que tinha 12 anos, segurava a mão de seu irmão de 6 anos antes de morrer, que a madre dela pediu que ela o protegesse. Mas como proteger alguém quando todo o mundo decide dar as espaldas? Então, se a notícia chegou a um pequeno palácio em Navanagar, no atual estado de Gujarat, difícil pronunciar, não? É um nome de índio. O governante era Jan Shabin Divagajahat Singh. Havia um rei aí, não? Que estava abaixo, se bem que estava abaixo o domínio de Inglaterra, pero havia esse rei que, na verdade, no nome deles não é rei, não? Acaba aparecendo o nome deles depois, não? Eles chamam de outra maneira. E esse tipo era um príncipe local de um território dominado pelos britânicos. Ele não tinha exército poderoso, não tinha controle de portos e nem teria a obrigação de actuar, não tinha obrigação nenhuma. Os ninhos passaram pelo porto e avisaram a ele que estava passando esse navio, não? Não era nem um navio, era uma embarcação. E ele perguntou claramente quantas crianças são, e de 740. E os britânicos não quiseram recebê-la. E ele disse 740. Houve um breve silêncio. Então ele contestou: os britânicos podem controlar meus portos, pero não podem controlar minha consciência. E, bueno, inspirado nessa história é que eu vou predicar hoje. Por quê? Isso cala a verdadeira religiosidade, não? Para qualquer cristiano de hoje, inclusive os britânicos na época, porque eram cristianos, sempre foram cristianos, era um país cristiano, os anglicanos, não? A raiz é cristiana, evangélica, protestante, anglicana, não? Cheio de honorius status. Qualquer diria, não, esse negro índio é um hijo de perdição, é um hijo del diablo, é um tipo que não é de Deus. Adoram a milhões que eu me criei escutando as histórias dos missioneiros, não, bautistas. Que os bautistas são a maior junta de missões do mundo, não? Agora não sei se já passou os pentecostais, porque em esse proselitismo são especiais, não? Os pentecostais. E sempre escutei dizendo que Índia é terrível, que isso, que aquilo, pero mirar a humanidade, não? Então, eu estou falando da verdadeira religião. Vamos seguir escutando essa história. Então, ele tomou essa decisão. Estes ninhos vão a ser recebidos em Navanagar, assim se chama, Navanagar. Avisaram que desafiar os britânicos poderiam trazer problemas. Ele respondeu simplesmente: então, eu harei. Enviou a mensagem que salvaria 740 vidas. Aqui serão bem-vindos.
Los niños desceram débiles, quase como nas sombras, cansados demasiados para chorar, acostumbrados em demasia ao sofrimento e a não esperar nada bueno de nada e de nenhum lugar. O Marajá, aí tá, Marajá é o significado de príncipe, não? Marajá é o príncipe de, vamos dizer, o príncipe desse país aí, Índia, não? De Índia chama Marajá. Estava esperando Enecais, ou seja, ali no porto ele já estava esperando los ninhos. Vestido de branco, ele se arrodillou para quedar à altura de los ojos de los ninhos, dijo, por meio do intérprete. Algo que muitas delas não oíam desde a morte de seus padres. Agora ustedes não são mais órfãos, agora são mis hijos, eu serei su babo. Babo quer dizer padre, não em hindu. Ele não construiu um campo de refugiados, ele deu um lugar. Em Balachad, criou uma pequena Polônia, em solo indiano. Professores poloneses, comida típica, canções de infância, escola, jardins e até um Natal, um Navidad, em português a carta. Isso até um Navidad polonês, porque os poloneses eram cristianos também, não de cuna. Também eram protestantes, como os britânicos, pero já de outra corrente, não? Os poloneses vêm da corrente de Ajariba, de los alemanes também, que infelizmente os nazis também vêm de los alemanes, que vêm de protestantismo, aonde Polônia também meio calvinista, meio... como é que é o nome do outro? Até o reformador? Lutero, sim, aí tá. Que é uma ironia, não? No lugar onde o cristianismo foi lacuna, houve a guerra e as maiores barbaridades, inclusive muitas hechas em nome de Deus, porque Hitler falava em nome de Deus, não? Como hoje Trumps de la vida e outros mais falam em nome de Deus, não? E produzem guerra e sofrimento. Então, se isso é uma Navidad polonesa sobre o cielo tropical de Índia, imagina o que foi para os ninhos, não? Porque a Navidad está ligado aqui para eles, a neve, não? E tudo mais, e Índia hace um calor terrível, como está sendo acá hoje, não? Estou transpirando. Sofrimento, ele dizia, o sofrimento tenta apagar o que ustedes são, pero sua língua, sua cultura, suas tradições são sagradas aqui. Ustedes vão viver durante 4 anos, enquanto o mundo estava em guerra, aqueles ninhos, porque a guerra terminou depois, não? Essa cara 42, a guerra terminou mais ou menos 45, pero depois, todavia, teve alguns anos mais, 47 mais ou menos, que houve muito problema, todavia, no mundo. Não foi, olá, oi, terminamos a guerra, demos o último tiro. Não foi assim. Depois que é da ódio, até hoje, não, aí ódio, aí todo... Vou ver que refugiados em Europa, o que eles estão sendo? Muitos países cerram as portas para os refugiados. Pero Itália cerra a porta, pero os italianos foram recebidos em Argentina, foram recebidos em Brasília. E hoje cerram as portas para os africanos não cruzarem, não? Para os sírios não cruzarem. Então, vocês vemos a maldade no mundo, não? E como a coisa vai cambiando. Israel, que sofreu tanto em la guerra, hoje hace sofrer outros povos. Então, vocês... Vou falar de tudo esse texto para falar da verdadeira religião, algo que realmente ocorreu com esses ninhos. Mira a carita desse aí, ó. A carita que tem. El Marajá visitava o lugar frequentemente, sabia o nome de los ninhos, comemorava os cumpleaños, consolava quem a um chorava por seus padres que nunca volveriam. Pagou médico, professores, roupa, comida, com sua própria fortuna. Quando a guerra terminou e chegou a hora de partir, de ir-se, muitos ninhos choravam. Bagachad era o único lugar
era o único hogar verdadeiro que eles haviam conhecido. Hoje aqueles ninhos cresceram, tornaram-se médicos, professores, padres, abuelos. Em Polônia, há praças, escolas que levam o nome de Jaim Shabin de Varad, não sei pronunciar, não, que recebeu uma das maiores honrarias de seu país. Mas os verdadeiros monumentos monumento que deixou não é a pedra. São 740 vidas salvas. Até hoje, muitos deles contam a seus netos a história de um rei indiano que, quando o mundo inteiro cerrou as portas, mirou aqueles ninhos e disse: agora ustedes são mis hijos. Bueno, o texto que vamos a predicar hoje é Santiago, capítulo número 1, versículo 27, o único versículo que ustedes já reconhecem, que diz Santiago que a religião pura e sem mácula delante de Deus el Padre é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se sem mancha del mundo. E basicamente o que Jesus nos quer falar hoje é o que eu hablo todos os dias em minhas predicações, que a religião tem que ser expressada, o cristianismo, para a religião, estamos definindo nesse momento o cristianismo como religião, tem que ser expressado por meio de actos. Por isso eu felicitei inclusive os irmãos por tudo que estão fazendo na igreja. Isso é maravilhoso, porque a religião não se profere de palavras. De nada vale que dar eu vejo os ticos e as igrejas, não? Meu amigo já não sei mais o que é, não? Ele era pentecostal de Corinto, depois pentecostal mais tradicional, depois pentecostal não sei o que, a hora já aí saca o púlpito, aí põe os ticos no meio, não? E ao redor, porque a hora ela forma de adorar, não? De adoração, aí todo movendo de um lado para o outro, e a guitarrita dando os mesmos acordes, e o teclado sendo um bucle sem fim, e crê que isso é adoração, e que lindo. Pero saem de aí, são arrogantes, são soberbos, são prepotentes, são avaros, são inorrones, não respeitam nada. Se vós não habla o cristianês deles, se vós não acorda com tudo com eles não suportam o antagônico, eles não suportam. Ou seja, isso não é cristianismo. Eles, eu estou dizendo, barra nós outros ou qualquer que se é isso, não? O cristianismo é incluir. Vou ver que o tipo era de outra cultura. Que se o missioneiro norte-americano, ou missioneiro argentino, digo norte-americano porque foram eles que começaram com tudo isso, querendo conquistar o mundo. Que vai numa tribo aborígena e se vê o tipo com a cola de fora, porque assim andam os aborígenes em Brasil, não? Las tribos del sur acá, não? Del sul, da parte mais a sul del mundo, Argentina, Chile, tem nem que andar vestidos, porque é muito frio. Pelos aborígenes mais do centro, Brasil, Peru, não? Bolívia mais para já, porque Bolívia também hace frio. Como andam? Andam semidesnudos, não? E quando os missionários chegam aqui, tem que ser, querem cambiar a língua deles, cambiar a cultura, a forma deles de adorar, a forma deles de tratar a divindade, a vestimenta, a alimentação, não, isso não pode comer, isso não pode, isso é pecado, não? Então, que isso tipo acá que, por isso que Jesus disse que a reina de Sabá, naquele dia, naquele grande dia, já vai sair e vai acusar, não vou nem dizer nós outros, vou dizer, porque eu não quero nem me cair nessa condição, não. Nós outros não. Pero aqueles cristianos falsos que profetizavam em nome de Deus, que davam glória a Deus, aleluia, que dizimavam, que ofrendavam, que haciam proselitismos, que saliam, haciam campanhas evangélicas e que davam gritando nas praças, pero que seus corações, não estou dizendo que tudo isso está muito bom que nós outros hagamos, pero que nossos corações sejam sinceros delante de Deus. Porque com nossa boca confessamos, os cristianos quedaram muito enamorados e muito entorpecidos no sentido de cegos, por a palavra que Pablo disse,
que se confessares que Jesus Cristo é Senhor por sua boca, ou seja, é de Deus. Temos que entender o contexto de isso que Pablo está falando, não? Porque com esse critério, nosso irmão Santiago se reí, se vós interpreta com esse critério, porque ele diz, ustedes creem que o diabo não crê? O diabo crê e tembla, mas todavia, porque o diabo conhece a Deus e conhece o poder de Deus. Quem somos soberbos e arrogantes e piores que o diabo? Somos nós outros, porque não entendemos o poder da divindade, ao qual nós outros prestamos culto. Não entendemos o poder de Deus. Nós outros que creemos que poder é o poder pentecostal de que dá tendo transes e ritos e temblâncias. Isso são pavadas, isso são... A psicologia explica isso de uma maneira muito simples. Se põe uma pessoa no tomógrafo nessa hora, vai ver que a parte do cérebro que está brilhando aí, as substâncias que estão produzindo no cérebro, está produzindo esse transe. É só um transe. Porque a verdadeira temblaçãozita de manito, recebido de Deus, que é o famoso recebido de Deus em las igrejas, o verdadeiro é amar. É ajudar aquele vizinho que vai querer matá-lo. Aí vizinho que dá grana de matar, glória a Deus que meus vizinhos não. Meus vizinhos são tudo buenos, vocês estão escutando aí, graças a Deus. Salvo às vezes põe música muito forte, podia pôr mais despacio, não? Mas só que não me molesta para nada, são pessoas amáveis, que se peleiam, como eu me peleio, como todos se peleiam, pero o importante é que é de dele portão para dentro da casa dele, e eu não tenho nada a ver com o que ele haga na vida dele. A não ser que alguém grite pedindo socorro, aí eu tenho que, como bom cristiano e bom cidadão, não, ajudar. Pero salvo que hagam o que queiram de sua vida, a mim não me molesta. Não quero molestar nadie e não quero que nadie me moleste. Pero amar o antagônico é difícil. Amar o inimigo, como Jesus disse, amar o inimigo, amar, não quer dizer tomar mate, não quer dizer querer. Querer, eu quero que haja pessoa que se pode sentar e charlar, que se pode reír, que podamos compartilhar. Esse eu quero junto meu. Agora, amar o inimigo é ajudar. Por isso que explica a Bíblia o que é isso. É se tiver hambre, dá de comer. Se tiver frio, dá de vestir-se. É abrigar, é o etos. Abrigo quer dizer etos, ética, tétil, proteção, ajuda. Isso é amar. Não quer dizer que vós, o inimigo, a pessoa que te lastima, ai, bueno, tenho que te perdonar. A ver, golpear-me um pouquinho mais forte. Ai, não senti tanto. Golpear-me essa outra parte, mas dá a cara a golpe, que diz a Bíblia, dá a outra face. Não quer dizer ser masoquista, não. Quer dizer, aunque vós insiste isso, eu te amo no amor do Senhor, eu te perdono, pero devemos resistir ao mal. O Senhor nos ensina a resistir ao mal. Está sujeito às autoridades? Não é aquilo que a autoridade manda, tudo o que a autoridade manda. Está sujeito à autoridade, está sujeito a o que a autoridade propõe também, como é não cumprimento de sua lei. Tá bem, se proíbem de adorar a Deus, eu seguirei adorando a Deus. E se a autoridade diz, bueno, vai ser preso, bueno, eu estou aqui, vou ser preso. Estou submisso à autoridade. É isso? Não é? Está a favor de todo o malo que há no mundo. Então, o exemplo desse muchacho foi um exemplo incrível da verdadeira religião, porque ele não tocou na cultura, ele não criou um centro de refugiado. Nós outros o que hacemos? Se eu crio uma associação acá, ou crio um comedor, ou crio algo que vai ajudar alguém, os irmãos vão começar a dar mais plata. Isso eu estou seguro, porque é hecho de nós outros saber que estamos ajudando a alguém, isso nos proporciona às vezes muita superioridade. Então, se queremos ajudar mais para se sentir superior, e à vez ter a consciência subsanada de que algo estamos fazendo. Isso é uma realidade, por isso lá, hoje no mundo, as empresas que mais crescem são as chamadas ONG, organizações sem fins de lucro, de ganância.
não tem esse fin, pero a la vez tem. Qual as fundações que tem mais plata do mundo? Bill Gates tem a plata dele em Microsoft? Lógico que não. Porque a maneira melhor de lavar a plata dele é o quê? É pôr em fundações. Todos os ricos do mundo, que são donos das empresas, não têm sua plata em uma SA. É uma sociedade anônima limitada que conhece seus donos e que tem ações. Não, eles criam o quê? Como é que é o nome? Acabei de dizer isso. ONG, sim. Criam suas ONG e põem suas platas todas. Fundação, aí tá. São as fundações. Vê que a fundação, acá na Argentina está llena de fundações, não? E a fundação está isento de imposto, está isento de um montão. Sem fins de lucro, claro. Isso não é papel, não? Então, se o tipo não criou uma fundação, ele não criou um centro de refugiado que vai quedar bem, não? Na foto. Imagina a foto do diário, no mundo, a fundação, ou então o campo de refugiados mais grande, ou que recebeu mais ninhos. Não, ele adotou os ninhos, porque solem ser isso os hindus, não? Ele adotou os ninhos, deu um lugar e não aculturizou a eles. Ele podia dizer, não, vocês estão em solo indiano, a partir de hoje, é assim que se come, é assim que se vai ao banho. Vê como o indiano vai ao banho? Já viu um banho indiano? Não tem nem o vaso sanitário aí para ser o número 1 e o número 2? Porque minha mulher já me mirou, senão já ia dizendo. Eles hacen, não sentados nós outros sobre a coisa, pero agachados, não? Assim és. Você também era, já o resto do Brasil era assim também na época, não? Eles hacen agachado e tem a canijita para lavar a mão, não tem papel higiênico tampouco. Não, você vai viajar à Índia, um lugar normal não tem. Tem às vezes nos hotéis onde recebe toda a gente, mas se vai a pueblos não tem. Não, nem vendem papel higiênico. E me hace acordar na época da pandemia, não, que a gente não sei por que queria comprar tanto papel higiênico, não? E se faltava, não entendo por quê. O tipo, ele não aculturizou, o tipo recebeu isso uma Polônia em sua terra. Não aceitar a cultura do outro, aceitar o enojo do outro, aceitar a tristeza do outro, aceitar a condição do outro, que muitas das vezes é antagônica, a minha é diferente, é horrível, me produz, porque a mim também me produz algo. É difícil falar com uma pessoa que sempre tudo está mal, não? Se tudo está mal, então você parar, já está. Já tuve alguns que já disse, parar, agarrou já é arma, tem gatilho e tomar, dá-te um tiro na cabeça e arreglar logo isso, porque não pode me dizer que tudo está mal e não há esperança para nada. Parar um pouco, não? O mal nos passa a todos nós outros, pero há que ter esperança na vida, algo. Pero esses ninhos já estavam sem esperança, logo, estavam órfãos, viajando em uma embarcação. Hermano, para vir na ilha tem que vir já de Ariba, não? Tiveram que cruzar todo o mar Mediterrâneo, tiveram que... Imagina quanto já estavam andando. Polônia, de Polônia está já ao norte de Europa, até chegar mais ao sul, na costa mediterrânea. Quantos seus ninhos navegaram? Quanto caminharam? Quanto foram levados? Quantas vezes quedaram sem comer, sem tomar água, sem vestir? Banho. Não sabem o que é se duchar, não? Às vezes a gente acá não se ducha porque não quer, há água. Em Monte Tingulo, glória a Deus, há água, não? Às vezes o irmão não se ducha, pero temos a acessibilidade, graças a Deus. Então esse tipo chegou, é como quando Jesus habla em la parábola do bom samaritano, que era um tipo completamente odiado pelos judeus, porque os samaritanos se mesclaram, eram também judios, digo, israelitas, bar israelita, porque os judios eram os que estavam em Judá, eram israelitas que
puderam quedar-se ou escapar ou regressar de certa maneira da cautividade, uns poucos, e se mesclaram com os pobres que estavam aí. Então, se não eram... Pero todavia, eles guardavam adorações a Deus, da maneira que eles sabia como era adorar a Deus. E os judíos quedaram muito enojados com tudo isso. Não aceitava a eles, aunque eram seus irmãos, vamos dizer. Quizá a sangue estava um pouco lejana, pero eles também buscavam a Deus. E Jesus conta essa história que é o tipo totalmente diferente, que o tipo odiado, que era o samaritano, e que justo passa um sacerdote, e Jesus não falou nada de... Ou seja, não inventou Jesus, se bem que a história é inventada, pero se passar a isso, ia ser real. Por quê? Porque um sacerdote, já no seu trabalho, nunca ele ia parar para ajudar uma pessoa que tivesse com sangue. Porque se ele ia trabalhar, ele não poderia ajudar essa pessoa porque ele ia quedar impuro. Não? E já vimos na escola bíblica que na época de Jesus que passava. Se acordam? Os sacerdotes, quanto tempo tinham que esperar? Quizá toda a vida para poder servir. Tinha aquela sorte cair sobre eles. Então, se o tipo... hoje estou já no meu trabalho. Uma vez na vida, eu não vou parar para ajudar esse tipo. Não? E o levita, que é isso? E se meu chefe não parou, se o tipo que eu tenho já idealizado como meu pastor, como grande líder, como ele melhor, não lo isso, eu vou ser. Então, se ele foi mal exemplo, todavia, para o outro, e o outro seguiu seus passos. Então, se nem o sacerdote e nem o levita, porque sabia que se eles tocassem o tipo morto ou herido, com muito sangue, ia quedar impuro. Ou seja, ia quedar religiosamente inapto para o serviço. Agora, Jesus Cristo disse que quem isso é o correto? Aquele que não se importou com a religiosidade falsa, aparente, que era que dar já a glória a Deus, aleluia, com roupas e com uma liturgia, sino que ele se importou com a religiosidade verdadeira. Viu o tipo morto, quase morto, que isso? Ajudou. Ponto final. Só isso, ele isso. Então, se a predicação de hoje é para quê? Que estamos falando? Estamos falando de religião. Essa religião se reflete em quê? Em todas as nossas vidas, em todos os nossos hechos, em tudo que nós outros vivimos, não? A religião que agrada a Deus não é a religião de aparência, não basta só escutar a palavra de Deus, sino que é que pôr em prática, em ação. Não é uma tradição mais de corações sinceros, de búsqueda de costumes externas, estereotipas, não é só congregar. Às vezes congregamos uma vez na semana no mais, não? Já não conseguimos congregar mais. E então não é isso a verdadeira religiosidade, não? Agora, abro um parêntese aqui, nada de contra os animais, ajudem os animais. Ajudem os animais também. Pero, hermanos, às vezes estamos ajudando animais. Há muita gente necessitando de ajuda. Pero é difícil ajudar gente, não? Porque gente pensa, gente é caprichosa, gente tem... Gente dá muito problema ajudar. O animalito te vai mover a colita, não? E vai dizer, olá, olá. Alguns todavia te mordem, pero bueno. A maioria do animal, hambre, comida, amor. O animal entende assim. Se ele está com hambre, vai ter comida, listo, te quer. É simples, não? O ser humano tem essas coisas. É difícil ajudar. Eu sei disso. Eu sou pastor há muito tempo. Já não caí de... E antes de ser pastor, não caí de paracaídas acá. Não, eu já disse para vocês isso. Em minha igreja eu trabalhava, já não era da congregação de sillas vazias, eu não faltava reunião em minha igreja. Eu trabalhava em minha igreja, trabalhava bastante. Era ativo, estava em várias partes da igreja. E eu sei que é difícil ajudar gente, pero ajudem, ao menos charlando. Não estou dizendo que a hora os têm que sair a carga dando plata a mendigo, não. Ao mendigo nem plata tem que dar. Nem plata tem, nem digo dar plata a mendigo, não. Já viu esses tipos que vendem média na casa? Esses são terríveis, não? Conhecem esses tipos? São importunos, não?
Hoje eu estava saindo de comprar produtos de limpeza, já ia buscar a menina na orquestra. E aí o chavão entrou, não? Na tenda. E eu já estava saindo. Eu já meio que não nem mirei a ele, que eu já sabia que se der charla, ele ia... Aí tentei convencer a Piba. A Piba deve ter mandado ele, a Piba que atendia, não? Ele já deve ter dispensado ele. Aí ele vindo. Olá, eu estava de espalda, e aí me chamando, não? Aí eu disse, não tenho plata. Não tenho plata. Se a plata, eu queria falar, quero falar, não, quero falar. Se a plata, não tenho. Aí não falou. Vovó não queria falar? Ele não queria falar, ele queria plata. Ele queria plata. Então, se os oportunistas, não, se ele está trabalhando e está vendendo, a gente que está vendendo coisas que estão vendendo e que estão vendendo, não roubando, porque uns vendem para roubar. Não? A média, vou comprar uma média por quanto? 3 mil pesos no máximo, não? Ou 5 mil pesos, várias médias. Não vai pagar 10 mil pesos em 2 médias ou 5 médias, não? Então, se o tipo que está trabalhando, eu paro e sempre ajudo, sempre compro algo. O tipo que está no semáforo pedindo plata, parar, empezar a vender algo no semáforo, eu sempre compro, minha mulher sabe que eu sempre compro. Tu agita, há um que não necessita, porque compro no majorista. Pero compro para ajudar o peso, são 1.000 pesos, 2 mil pesos. Pero pibiasse uma plata quando está trabalhando, não? Uma coisa é trabalhar, outra coisa é o tipo pedir plata por lá nada, não? A Bíblia diz, o obreiro é digno de seu trabalho. Então, a religiosidade, para terminar já, é isso, não é uma aparência, não é uma tradição, cumprir dogmas, ritos, é ajudar o próximo verdadeiramente. E ajudar não quer dizer que dá dando plata para mendigo, por isso é esse parêntese, não? É o amor em ação, é a compaixão ativa. Porque às vezes, muitas delas vezes, nós outros sentimos compaixão, sentimos um aperto no peito por ver o dolor do outro, o problema do outro. Sentimos, isso se chama compaixão, não? Sentimos misericórdia. O que é misericórdia? Ter compaixão da miséria do outro. E córdia vem da vena coronária do coração. É como sentir um aperto no coração, sentir esse dolor que o outro está sofrendo e ajudei. E quis ajudar, quero dizer, não? Pero às vezes não vamos ao ajudei. Quis, pero se me passou, não? Então, na verdade, é o amor posto em ação, essa compaixão ativa, ela solidariedade posta em prática, que é o reflexo de Cristo. Cristo alimentou a gente toda hora? Não, porque se tornaram vagos, quedaram detrás dele pedindo comida. Vê que certa vez ele agarrou o barquito, se foi ao outro lado, a gente caminhou 16 quilômetros, porque era 16 quilômetros, foram por ao redor do mar de Galileia, buscando a Jesus. Jesus disse, o que vieram ver cá? Vieram por los pães e los peixes, não? Nesse dia ele não multiplicou, havia multitude. Por que ele não teve compaixão dessa gente, esse dia? Pero no outro dia sim. Então, se aprendemos com Cristo, tenemos compaixão, ajudamos, pero ojo, com os vivos, não? Los vivos, mas vivos sou eu, não? Los vivos não. Então, se refleja Cristo, temos que ser reflejos de Cristo. Isso faz parte de nossa santidade personal. Isso é santidade. Porque o texto diz o quê? Para buscar a santidade, não guardar sem mancha do mundo. Isso é a santidade, a verdadeira santidade. É a atuação de Cristo em nossas vidas. É nós outros a sermos a vontade de Deus por meio expressado de suas palavras, por meio de atos. Porque a ser a vontade de Deus não é que é dar glória a Deus, aleluia, hablando, cantando canções em bucle. Perguntas, para terminar, na aplicação da predicação que já hemos entendido bastante. Estamos praticando uma fé que é demonstrada por meio de ações? Bueno, o pastor hoje felicitou a igreja, glória a Deus, não? Por fim, pastor, porque já venia, não? Estamos aí fazendo essa prática, aí na prática da fé, por meio de nossas ações.
Bueno, essa é a pergunta para terminar. Vamos orar, vamos dar graças a Deus por essa palavra e não deixemos de actuar, porque o cristianismo é actuar, é a prática. O amor se sente, não? Há que senti-lo. Como diria nosso irmão Salomão, há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, não? Às vezes temos que chamar a atenção também, de encaminhar, não? Isso é amar também é dizer não é solamente dizer sim. Padre, glória e graça te damos por essa palavra ministrada a nossos corações. Senhor Jesus, nos ajuda a interiorizá-la e praticá-la, porque essa é a verdadeira religiosidade. Ajudar os órfãos e a viúva em suas necessidades, é aqueles que têm mais necessidade de amor, necessidade de produzir esperança, de bom ânimo. Graças te damos, Jesus. Graças. Amém.